Com relação à questão da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o processo da tentativa de golpe, divirjo com imenso respeito do ministro Fux. E divirjo com uma certa intensidade, por algumas razões. Primeiro, ele alega que os réus não teriam esse foro privilegiado porque são ex-exercentes de cargo. Ora, uma parte dos atos praticados, o crime de golpe não foi só o ato isolado de 8 de janeiro, foi um iter, um enredo, né? Uma parte boa desse enredo foi praticado ainda quando o presidente Bolsonaro era presidente do Brasil, exercia o cargo. E, além disso, a jurisprudência do Supremo tem entendido recentemente que a competência, sim, do Supremo para julgar esses ex-exercentes nessa situação. Agora, isso, de qualquer forma, só observa a questão da competência do Supremo sob a ótica da pessoa dos réus, esquecendo o problema da vítima. Uma das vítimas dessa tentativa de golpe foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Uma parte do iter criminoso foi praticado no interior da sede do Supremo. E são os instrumentos do Supremo Tribunal Federal, inclusive, que têm as provas e que fizeram as provas do cometimento desses ilícitos. Então, primeiro, há uma regra no regimento do Supremo que diz que compete ao Supremo investigar crimes cometidos no interior da sua sede. Isso puxaria a competência de todo o iter anterior que compreendeu o crime da tentativa de golpe. Além dessa regra, há um princípio geral de direito que é inegável, né? É um tumulto no sistema você permitir que um juiz de primeiro grau comande a investigação e o processo de um crime cometido no interior do Supremo. Por exemplo, o juiz de primeiro grau vai poder ordenar, comandar o presidente do Supremo Tribunal Federal para que entregue cópia dos vídeos, cópia dos documentos, cópia de toda a estrutura de provas que houve realizado pelos instrumentos no interior do Supremo, vai poder realizar diligências no interior do Supremo, mano militare, com ordem judicial, com poder, no interior da sede do Supremo, independentemente da determinação de seus ministros. Talvez possa realizar busca e apreensão no interior de gabinetes de ministro ou no interior de órgãos de repartições do Supremo Tribunal Federal. Isso é um absoluto tumulto no sistema, é o soldado querendo comandar o general. Isso não existe em sistema democrático nenhum do mundo. A nossa Constituição claramente estabelece o judiciário, que como qualquer outro judiciário democrático no mundo, tem uma relação hierárquica, né? A determinação ou o comando do Tribunal Superior supera o do órgão de justiça inferior. Portanto, o órgão de justiça inferior não pode comandar o órgão superior, né? Isso é evidente, né? Então, não é apenas pela figura dos réus que o Supremo é competente, mas pela figura da própria vítima, do lugar onde os crimes ocorreram, de quem envolveu. Houve planejamento de morte de um ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive, né? Portanto, não há outro tribunal competente no Brasil para julgar, senão o Supremo, sob pena de se anarquizar o sistema, de trazer o caos para o sistema, né? O segundo aspecto é com relação ao aspecto interno do Supremo. Eu concordo com o voto do ministro Fux no aspecto da lege ferenda. Realmente, como ele falou, o plenário deveria julgar todos os casos que são submetidos ao Supremo. Mas não é assim. Existem as turmas há muito tempo. E em últimas reformas regimentais e de determinações foi atribuído à turma a competência para julgar esse tipo de caso. É a regra, né? Até acho que talvez para evitar esse tipo de debate fosse de bom alvitre ter submetido o julgamento ao plenário do Supremo para evitar esse mimimi, digamos assim, né? Mas a realidade é que a regra diz que o competente é a turma, né? Portanto, eu divirjo do ponto de vista do ministro Fux, embora, obviamente, respeite imensamente não só o seu ponto de vista, como a sua figura, né, que é muito relevante para o direito no país. Muito obrigado.